Hoje é 23 de abril de 2020. São quase 11 horas da manhã, é evidente. Este escrevinhador de direito penal e processo penal acordou meio tarde, emocionado ainda com a crônica feita ontem sobre aqueles acontecimentos que tiveram a presença do presidente da República naquela conclamação ao AI-5 e quejanos. E este velho advogado criminal dormiu pensando exatamente no ato institucional número 5. E em 1964, 1º de abril, data da implantação, do começo da implantação da ditadura no país. Acordou hoje ainda sob a lembrança ou a tensão naquela época, há poucos sobreviventes daquela quadratura. Poucos, sim. E dos poucos, a grande maioria nem se lembra mais daquilo porque já pendurou as chuteiras, como se diz na gíria. Um ou outro remanescente dos dois lados. Daqueles que infligiram a chamada Revolução e daqueles outros que, direta ou indiretamente, sofreram as consequências daquilo tudo. E este velho escriturário de direito penal se lembra muito daquilo em razão de uma bengala que lhe sobrou daquela época. E se perguntará qual a ligação entre o ato institucional número 5, entre o desenrolar do golpe de 64 e uma bengala. É simples, porque aquele instrumento, usado muitas vezes no século XVIII por espadachins, no arremedo de um duelo entre floretes, usavam-se bengalas de cano fino. Era um aspecto lindo de se rever. Havia competições entre os bengaleiros. É lembrar, fazendo uma certa conotação, que Getúlio Vargas tinha a sua guarda pessoal, inclusive aquela da qual participava Gregório, que morreu depois na prisão, assassinato. Getúlio Vargas tinha na sua guarda pessoal os chamados bengaleiros. Eram seguranças que usavam bengalas fortes, pesadas, uma e outra recheadas de chumbo,
para a proteção do presidente da República. Por que a ligação entre as bengalas e o golpe de 1964? Porque já naquela época, este antigo escriturário de direito penal e processo penal começava a sua coleção, coleção de bengalas. Usava-as, às vezes, não que precisasse delas, ainda não precisa, mas porque facilitavam eventualmente a andadura, a defesa pessoal à noite, se e quando um bandido chamado meliante cismasse de subtrair das algibeiras deste advogado alguma coisa que fosse preciosa. Não havia, mas o ladrão não sabia. E porque também a bengala, sabem disso os oradores, bons ou maus, principalmente os bons. Sabem os oradores que esses instrumentos servem, sim, de apoio e facilitam a andadura nos debates, no júri, inclusive. Facilitam e dão mais segurança àquele que fala. Os oradores modernos, juristas ou não, dos quais oradores, exemplo, aquele filósofo Cortella, que impressiona muito este articulista. Os oradores modernos não usam bengalas. Isto é muito bom quando se fala em pé, porque serve de proteção, de apoio e às vezes serve até a tribuna. Esta aqui é clássica, é tradicional, é uma cara de cachorro, uma cara má, ferrenha, agressiva, que este escrevente só utiliza em dias em que é necessária uma concentração mais verbalizada na defesa de uma tese qualquer. Não é a preferida. Esta outra é linda. Tem o castão em prata, em aplicações em botões de ouro, e foi presenteada a este escriba por um advogado ilustre, cujo nome fica em segredo, que foi defendido pelo escrivinhador Paulo Sérgio à época em que o arrostamento da autoridade ditatorial era mais difícil, mais sacrificada. Ela é uma espécie de lembrança muito boa, de amuleto e de recompensa, sim, porque esta bengala, foi responsável, inclusive, pela segurança deste arquiteto de direito penal naquele tempo conturbado da história do Brasil. Já se vê
que as bengalas têm uma relação muito importante com o ato institucional número 5. E ainda tem com os tribunais, porque nas raras vezes em que hoje este escriba precisa sustentar num dos augustos tribunais do país, ele escolhe uma daquelas que pode melhor servir à proteção e ao equilíbrio, não só a bengala preferida, mas escolhe também a beca, entre as muitas que tem, que são lembranças, sim, dos vetustos tempos da advocacia criminal clássica. Este escrevinhador tem umas 7 ou 8, todas herdadas, nenhuma delas adquirida, nenhuma delas comprada, mas a quase totalidade presenteada, exceção a uma, que é aquela mais augusta, que foi localizada num velho armário de um prédio também antigo da Ordem dos Advogados do Brasil, pertencendo a um catedrático de Direito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Estava esquecida lá. Um pano já meio gasto, com a identificação do catedrático à borda do pescoço, para que aquele lente não a perdesse. Este velho escriba a encontrou, quis devolvê-la. O professor distinto já morrera. Quis mandá-la ao filho, mas o descendente não se interessou muito pela devolução. Então, dentro do contexto, esse escriba se apropriou daquela toga que o deixa muito seguro nas tardes frias do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ou em alguma outra vesperal perdida nos cantões deste país. E onde indagar os expectantes, aonde este advogado quer chegar? O que tem as bengalas a ver com ato institucional, já se sabe. O advogado já usava uma ou outra bengala naquela época, quando em missão oficial. O que tem as becas a ver com a revolução dita ato institucional, também já se pode saber, porque as togas e as becas sempre foram usadas, inclusive pelos militares, nas auditorias de guerra, quando os auditores, que eram juristas, alguns, precisavam participar dos julgamentos, fazendo companhia às fardas e aos coturnos dos juízes fardados. E o resto? O que tem as outras muitas bengalas que este escriturário tem? Elas exibem, sim, algumas peculiaridades ligadas à profissão. Por exemplo,
uma delas exibida à margem desta alocução, é, na verdade, um cipó muito grosso que serviu lá atrás, muito lá atrás, de apoio a um recém-libertado de uma das masmorras existentes naqueles idos cuja memória não é muito instrumentalizável, mas aquilo é uma bengala, sim, e foi recebida de presente por este muito antigo advogado criminal. E sabem por que este escrevinhador recebeu aquele madeirame extraído de um velho tronco de árvore de presente? Porque anos após o acidente, aquela criatura foi operada da perna deixada inerme. E não se curou, não, mas melhorou tanto que pôde deixar aquele cipó envelhecido de presente ao advogado que o protegera. E sabem o que acontecera àquele velho, depois velho, partícipe daqueles tempos escuros? Aquela criatura, enquanto jovem, enquanto mais moça, havia sido gradeada, presa numa cela e algemada a um dos gradis. E alguém jogou um cigarro dentro da cela. Aquele cigarro estava ainda vertendo uma brasa e inflamou um resto de gasolina derramado de uma motocicleta que estava encostada num canto daquela masmorra. E sabem o que aconteceu? Aquilo pegou fogo lá dentro. E o preso teve as suas pernas escanifradas no fogaréu armado no solo de cimento daquele cárcere. E o preso gritava e gritou tanto que alguém chegou minutos mais tarde e não se tinha a chave da algema que prendia o encarcerado à cela. E esta bengala, que foi presenteada depois pelo liberto, que a usou durante muito tempo, sim. Esta bengala ainda serve a este antigo criminalista para relembrá-lo com muito horror daquilo que houve nos idos dos anos de chumbo, que evidentemente o presidente da República não conheceu, porque em 1964, se quando a memória deste escriba estiver boa ainda, e enquanto este escriba consegue fazer a conta nos dedos mais ou menos preferencial,
quando o ato institucional veio, quando 64 aconteceu, Jair Bolsonaro teria talvez 9 anos de idade, entre 9 e 11 anos, quem sabe. E na curta carreira militar que praticou, além dos anos inaugurais, não deve ter tido participação qualquer em qualquer comportamento menos elegante daqueles que mandavam no Brasil ao tempo. É por isso que este escrevinhador se considera uma testemunha do passado. E uma testemunha perigosa sim, porque tem lucidez ainda suficiente e não esquece outras atividades das quais este antigo advogado criminal participou direta ou indiretamente, porque tinha ou teve, como muitos outros, a função de lutar no sentido de preservar a vida ou a liberdade pessoal de muitos que estavam vivos. Alguns morreram naquele tempo. Já se vê a relação de causalidade entre o discurso rústico que este escriba fez ontem, respeitante ao ato institucional número 5 e aquela verborréia praticada enquanto se comemorava o dia de Tiradentes, quiçá, já se vê a relação existente entre o discurso de ontem, as críticas feitas por este escriba, a rememoração honorável daquele tempo pelos participantes do conclave acontecido e posto à consideração da Suprema Corte, as bengalas, porque uma delas é inclusive recordação de um pedaço daquela época de terror, e a coleção de bengalas que esse escriba tem, porque as possui, e muitas, nenhuma adquirida, todas elas presenteadas e sempre em relembrança de alguma coisa. Aquilo é guardado com carinho, meio desordenado, mas cada uma delas tem a sua origem. E, curiosamente, essas bengalas são resto também, ou são um pedaço do acervo que havia e ainda há nas feirinhas de São Paulo. Uma no Bexiga, outra lá embaixo do Arco Monumental do MASP. E por que a ligação feita espontaneamente nessa relação de causalidade cerebral e cerebrina? Porque a ligação com a Suprema Corte, além da submissão do comportamento daquele pessoal hoje subversivo, posto à consideração do Supremo Tribunal Federal, porque numa das visitas que este escriba fazia a uma das feiras, e ainda as
praticava em todos os fins de semana até o dia em que precisou suspendê-las em razão dessa quarentena. Numa das visitas, cruzou, talvez, na feirinha do Bexiga, como dizem outros aqui em São Paulo, com nada menos que o ministro Gilmar Mendes. O ministro estava disfarçado, não se dirá, mas estava à vontade, de óculos escuros e de barba por fazer. Era um fim de semana alegre e o ministro olhou para este causídico, viu alguém vagamente conhecido, mas não identificou. O Paulo Sérgio identificou imediatamente o ministro Gilmar Mendes, que quando posto a primazia da relembrança hoje, há de se lembrar, sim, de que frequentava de vez em quando a feirinha do Bexiga ou a outra e gostava, deve gostar ainda, de canetas tinteiro, que são preferidas por aqueles que ainda gostam de escrever à mão, porque assim escreveriam melhor. Há muito mais particularidades que este escriba poderia terçar sobre o ato institucional número 5, sobre aquela bengala que, na verdade, é um resto de árvore endurecida no tempo. Há muita coisa que poderia deixar bem fixada, correspondente à ligação entre o passado, o presente e a peroração sobre a expectação de futuro. Mas já é hora de fechar esta crônica, que é sofrida, sim, porque foi lembrado um episódio. Há outros que são muito piores que podem vir à consciência deste escriba e que tem ligação, sim, tem um relacionamento muito pérfido com a tentativa de comemoração, semana passada, ou há 12 dias atrás, do ato institucional número 5. Isso é para o presidente da República, é para que o presidente da República, contando apenas 9 ou 10 ou 11 anos, ao tempo em que se deflagrou o primeiro ato da ditadura vista no Brasil a partir de 64, é para que o presidente da República possa ser posto a colocar o pensamento naquilo que aconteceu e que pouca gente ainda sobrevive para contar. Com certeza absoluta, aqueles eminentes militares que fazem parte hoje do organograma governamental não participaram daquela fogueira maléfica. Eram meninos ao tempo. Souberam da contagem porque alguns contaram alguma coisa. Mas há alguns velhos escribas sentados ainda
sob os muros dos antepastos das masmorras brasileiras, que se quando estimulados podem relembrar aquilo que passou. E quem relembra do lado de cá, presidente, se quando instado não fica quieto, apenas repete com as visagens necessárias os torturamentos daquele tempo que passou, porque às vezes ainda ecoam nas nuvens os gritos daqueles infelicitados pelo sistema. Dito isto, é hora de parar e continuar a suportar esta segregação, porque este advogado, como muitos, faz parte do grupo de risco. E é preciso suportar, adaptar-se àquilo que vem por aí e continuar navegando, porque la nave va.